Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Arena Sociológica. O episódio de hoje trata-se de uma oficina voltada para a análise de casos de grande repercussão criminal, a partir da ideia de storytelling. E se você ainda não curte nossos canais, siga Arena Sociológica e se engaje nessa luta pela ciência na internet. Olá, seja bem-vindo à oficina Storytelling Criminológico, contando um caso e, com isso, analisando o sistema. Meu nome é Akhenaton Tokizek Souza e eu sou professor e pesquisador na Universidade Católica de Pelotas. Bem, o objetivo aqui é ensinar como é possível utilizar essa ideia de storytelling como uma forma de metodologia para estruturar a apresentação final, de trabalhos, apresentações e até mesmo de projetos de pesquisa. E nesse caso específico, pensando casos criminais de grande repercussão, sobretudo com foco na crítica criminológica. Mas o interessante é pensar que a ideia do storytelling, bem no fim, é uma ideia de como você vai contar uma história. Pensar uma tese, uma dissertação, um artigo científico, em certa medida, também implica em pensar o que você está contando, como que você vai expor a história, no seu caso, a partir dos dados, das análises e dessa amarração que é feita pelo pesquisador. Por isso leva em conta até um pouco da ideia de um artesanato intelectual. E a primeira questão é: por que contar histórias importa? Bem, toda a sociedade organiza sua memória e sua política por meio de narrativas. O direito, a mídia, a criminologia, a sociologia, a antropologia, todos eles contam histórias. Algumas são mais ouvidas, outras menos. A ideia é que o storytelling é uma ferramenta que ajuda a disputar os sentidos. Podemos contar uma história a partir de um ponto de vista, por exemplo, das vítimas, dos marginalizados, das testemunhas, dos agentes de segurança, daqueles que julgam, daqueles que estão em casa vendo a TV. E aí, pensar como é possível utilizar essa ideia de storytelling para pensar um método de abordagem, explanação, explicação e compreensão dos casos de grande repercussão, casos criminais de grande repercussão. Por exemplo, o caso Escola Base foi contado como um escândalo, mas pode ser recontado como uma tragédia institucional, onde o sensacionalismo matou reputações de inocentes. Ou seja, contar a história é algo do artesão, do pesquisador. A história pertence a todos, mas a narrativa sobre ela, a forma de contá-la, a abordagem pertence àquele que, diante dos fatos, que diante do fenômeno, pincela com as suas características pessoais, com as suas criatividades, com as suas formas de imaginar o caso. E quais são os fundamentos do storytelling? Bem, as etapas clássicas, e também a gente pode pensar como adaptar isso à questão criminológica. Basicamente, a história contada, ou seja, a estrutura clássica do storytelling, pode ser aplicada no caso de grande repercussão criminal da seguinte forma. Primeiro, você vai organizar em etapas, como quem divide uma narrativa, como um livro, como uma história, começo, meio e fim seria a divisão mais básica, mas podemos aumentar isso. Aumentar, por exemplo, para 6 etapas. No seu caso, fique livre para fazer mais ou menos. Vamos colocar apenas como um padrão pedagógico. 6 etapas. Primeira etapa, situação inicial. Segunda, incidente que incita, que faz uma espécie de gatilho no caso. Terceiro, a jornada do próprio conflito criminológico. 4, o clímax. 5, o desfecho. E 6,
a moral, ou nesse caso seria a moral da história, poderia ser a análise científica, a análise crítica, aonde a coisa se torna, vamos dizer assim, científica. Então, na primeira etapa, a situação inicial, por exemplo, a gente poderia adaptar para o grande caso, para os grandes casos criminológicos. Quem era a pessoa antes do caso? Qual era o contexto social e histórico? Na etapa 2, o incidente incitante da situação, qual foi o gatilho do caso? Um crime, uma denúncia, um desaparecimento, a morte de alguém? O que deu o início? Terceiro, a jornada de conflito. Como se deu a investigação, o julgamento, a atuação da mídia e do sistema penal? Quarta etapa, o clímax. Qual foi o momento mais crítico? A condenação, a absolvição, um protesto? Qual foi o momento clímax desses incidentes políticos judiciais que ocorrem ao longo da parábola dos casos de grande repercussão? 5. O desfecho. O que aconteceu depois? O caso gerou leis, mudanças, injustiças. O que aconteceu? E 6. O que esse caso nos ensina sobre, por exemplo, a seletividade criminal, sobre o racismo estrutural, sobre as questões de gênero, sobre as questões da mídia, da cultura, das tradições jurídicas, das sensibilidades jurídicas. O que isso revela sobre os conceitos criminológicos importantes, como a ideia de direito penal do inimigo, como a ideia do labeling approach, do etiquetamento social, como isso se amarra com questões de mercado, ou seja, como esse fenômeno, essa história, ela pode ser, portanto, analisada a partir de um contexto científico que permite, então, portanto, atribuir uma análise crítica ao fenômeno. Pense nisso. Há muitas possibilidades aqui. Bem, você pode transformar isso numa oficina prática, se você construir a narrativa. Vamos brincar com isso. Você pega um seu próprio grupo, ou individualmente, recebe mais ou menos essas 6 etapas, você tem liberdade para ampliar ou não, né? E, claro, pensando dentro desse contexto de narrativa, de qual história você está contando, e aí você pode começar a preencher, né, com base no caso que você está pesquisando, identificar aonde entra a criminologia e as suas teorias, e pensar aqui que talvez essa seja a grande chave. Você pode ir anunciando, indiciando, ou seja, deixando indícios do caminho da análise criminológica. Não precisa apresentá-la já de começo, mas se você vai contar a história da Candelária a partir do olhar das vítimas, você pode imaginar que chegará em algum momento a discutir noções como necropolítica, como biopolítica, que você poderá discutir a questão do racismo estrutural, você poderá discutir a questão da banalidade do mal, ou seja, uma série de conceitos que permitem, né, dar sentido científico, portanto compreensivo ao fenômeno analisado. Então você pode ir amarrando, né, e costurando e aumentando a densidade desses conceitos para que apresente-o de forma, digamos, mais intuitiva, mais pedagógica, mais de familiarização aos ouvintes, aqueles que estão lendo também o seu texto. E, obviamente, você pode selecionar elementos narrativos. Trazer dados empíricos sempre contribui muito. Falas reais, manchetes, fotos, sons, tudo que for possível de apresentar de um caso, de uma situação, de um fenômeno, contribui, porque, obviamente, os dados, quando apresentados, permitem também uma interpretação própria daquele que vê. Uma dica prática seria usar citações da mídia ou de documentos oficiais no início da apresentação para puxar o olhar para a sua história. E agora, como que você pode pensar isso nesse esforço de construir um storytelling do seu projeto, um storytelling, né, para apresentar um caso de grande repercussão criminal? Uma dica final seria: quais recursos visuais e criativos podem ser utilizados dentro dessa ideia de um storytelling? Claro, vai depender do que você está propondo. Um artigo científico, muitas vezes, não tem tanto espaço para, né, o uso gráfico, o uso de muitas imagens, mas ainda assim há possibilidades. Pense, você pode apresentar uma linha do tempo que seja visual, você pode trabalhar, dependendo do material que você está produzindo, com pôsteres narrativos,
ou seja, um storytelling que vai ter aspectos gráficos dos vários momentos, slides com imagens, com sons, com vídeos, entrevistas eventuais dos atores e dos envolvidos nos casos, de repente QR Codes para vídeos curtos ou áudios que permitam compor a narrativa, quem sabe diários, fichas e outros conteúdos que possam contribuir para a história que você quer contar. Pense nisso, contar histórias é uma forma muito interessante de perceber como organizar, ou seja, como fazer uma metodologia, isto é, desenvolver um procedimento com começo, meio e fim, resultando em coleta de dados, análises, apresentação dessa análise para terceiro. Muito obrigado por ouvir até o fim. Se você gostou desse conteúdo, ajude a divulgar compartilhando. Junte-se às fileiras da luta pela ciência na internet.